Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Restaurando a Fé. Muitas pessoas, ao reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se tornam seus seguidores. Entram para a igreja, começam a trabalhar, começam a desenvolver sua vida. Só que num determinado momento, por algum problema, a mim desconhecido e também a outras pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não revelam o motivo, estas pessoas se afastam da igreja. Quando elas se afastam, elas começam a enfraquecer na fé. E este é um grande problema. Satanás aproveita desse descuido para levá-la à prática de coisas que não deveriam fazer. E o testemunho dessa pessoa fica péssimo. Incrível que nós temos um exemplo na Bíblia, e eu quero compartilhar com você agora, que é exatamente esse quadro, porém, algo que vai chamar sua atenção. O primeiro discípulo chamado por Jesus e o primeiro personagem a entender a missão de Jesus foi Pedro. Pedro, ao ouvir da boca do Senhor Jesus uma palavra que eu vou passar para você agora, preste atenção. Então nós vamos ao livro de João, capítulo 6, e nós vamos ler aqui o verso 66 em diante. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para você ter uma ideia, esta resposta de Pedro mostra literalmente que ele já havia compreendido que Jesus veio do céu com uma missão de dar a vida eterna a todos quanto ouvissem a sua palavra, dessem crédito aos seus ensinamentos. E assim Pedro declarou. Se você ouvir essa expressão e depois ouvir outras palavras de Pedro durante o ministério de Jesus, você vai entender que ele era realmente alguém ligado a tudo que Jesus falava, a tudo que Jesus fazia. E ele estava tão preocupado com todos esses acontecimentos que certa vez ele foi repreendido pelo Senhor Jesus por ousar evitar a morte de Cristo na cruz. Obviamente que as suas expressões foram repreendidas pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus viu que ele abriu espaço para Satanás no seu coração. Essa repreensão foi muito forte. Mas logo depois ele afirmou perante todos os discípulos que ele jamais abandonaria o Senhor, e ainda que ele tivesse que morrer, ele sustentaria o seu amor e a sua fé no Senhor Jesus. Porém, quando ele percebeu que Jesus fora preso, diz a palavra de Deus que ele tentou evitar a prisão de Jesus. No entanto, não conseguiu evitá-la, porque Jesus o repreendeu e mandou ele embainhar a espada. E disse a ele, quem fere com espada é ferido, Pedro. Eu vim para este momento, eu vim para cumprir uma missão de resgatar o homem. Então tudo o que está acontecendo dentro da vontade do meu Pai que está no céu. Ao que Pedro então, assustado, fugiu. Depois, mais tarde, no julgamento, ele aproximou-se e ficou no pátio. E ali no pátio ele negou Jesus 3 vezes. Ao afastar-se do Senhor e ao escandalizar com o fato de Jesus ser preso sem reagir, isso enfraqueceu Pedro. Como muitas pessoas que se escandalizam por qualquer motivo dentro da igreja e afasta da igreja. Ao afastar da igreja se torna uma presa fácil. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele se tornou uma presa fácil para Satanás. E por esse motivo ele negou Jesus por 3 vezes. Porém Jesus já o havia advertido que ele haveria de fazer isso. Ele não aceitou quando ele disse que estaria pronto até para morrer por Jesus.
E quando ele viu o galo cantar, que foi esse o sinal que Jesus havia dito, quando ouviu o galo cantar, Pedro, você compreenderá que não é tão forte como você pensa que é. Que você precisa se humilhar um pouco mais, baixar um pouco esta crista que você tem elevada, de entender que você pode todas as coisas sozinho. Você não pode, Pedro. Você precisa aprender que sem mim nada pode fazer. Pedro enfraqueceu, a ponto de, depois da morte de Jesus, convidar os discípulos para voltar para a pescaria. Vamos voltar a pescar, não tem mais nada que a gente possa fazer. Ele morreu. Só que Jesus ressuscitou, querido, no terceiro dia. E mais tarde Jesus aparece a Pedro e vai perguntá-lo: Pedro, tu me amas? Ele respondeu prontamente: eu te amo, Senhor. E Jesus lhe pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu já lhe disse que te amo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou pela terceira vez, equiparando as 3 vezes que ele o havia negado. E na terceira vez ele abriu o coração, envergonhado, e derramou o coração diante do Senhor, dizendo exatamente as palavras que o Senhor Jesus queria ouvir. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Meu coração é teu. Eu sou fraco, sou falho. E bem sei que o Senhor me perguntou 3 vezes, porque 3 vezes eu te neguei, Senhor. O sentimento de Pedro foi profundo e intenso. E Jesus então disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Restaurando a fé de Pedro, reestruturando Pedro espiritualmente, dando a ele a oportunidade de nascer ou renascer das cinzas, se erguer novamente diante dos apóstolos e mostrar para todos que ele estava convicto de que sem Jesus ele não podia fazer nada, mas com Jesus tudo era possível. Então, querido, se você se sente abatido, enfraquecido por algum escândalo ou por alguma complexidade que aconteceu na sua vida, no seio da igreja, junto com seus irmãos ou com um líder espiritual, não deixe que o inimigo afaste você da igreja ou de Jesus Cristo. Volte, reconcilie com o Senhor, reconcilie com o corpo da igreja, porque isso é muito importante para que se cumpra a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Que esta mensagem vá de encontro à necessidade daquele que está afastado do teu reino, dentro da tua vontade, para que ele se reconcilie com o Senhor e com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.